Está começando agora a quarta e última oração do primeiro dia da campanha de avivamento espiritual. Este é o momento do dormindo com Deus, a hora em que entregamos a alma, o corpo e o espírito ao cuidado do Altíssimo. Silencie o coração, acalme a mente, porque o Espírito Santo deseja te envolver nesta noite. O avivamento não termina, ele continua enquanto você descansa. Prepare-se. Deus vai te visitar enquanto você dorme. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao último momento deste dia tão especial. Já buscamos o Senhor às 6, às 11, às 7 e agora às 23. Encerramos o dia na presença dele. Este é o horário em que o corpo pede descanso, a mente quer desligar e o coração precisa de paz. Mas antes de dormir, nós escolhemos entregar tudo ao Senhor, porque avivamento não é apenas orar, é viver um estado de oração, é terminar o dia como começamos, no altar, é dormir com Deus para acordar renovado pelo Espírito. Nesta oração, vamos pedir ao Senhor proteção espiritual, descanso profundo, cura emocional, revelações e sonhos proféticos, renovo para o dia seguinte. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Senhor, estamos às 23 horas, Senhor, e nós nos colocamos diante de Ti. O dia está terminando, mas a Tua presença, Pai, permanece. O corpo está cansado, mas o espírito tem sede. A mente quer descanso, mas a alma, Senhor, quer Te encontrar. Consagramos, Senhor, esta noite ao Senhor, o nosso sono, nossos sonhos, o nosso descanso. Que esta noite, Senhor, seja tomada pela Tua presença. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos envolva agora. Obrigado, Senhor, por este dia tão especial. Obrigado, Senhor, pelas 4 orações. Obrigado, Senhor, pelo avivamento que começou a ser gerado. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo, pelo aquilo que o Senhor ainda fará, Senhor. Obrigado pelos livramentos, pelas respostas, pela força, pela Tua presença constante, Senhor. Pai, hoje nós reconhecemos que o Senhor caminhou conosco do amanhecer até agora. Senhor, guarda-nos, Senhor, enquanto dormimos. Coloca anjos, Senhor, ao redor da nossa casa. Coloca anjos, Senhor, ao redor da nossa cama. Coloca anjos, Senhor, ao redor da nossa família. Repreende, Senhor, todo mal, toda seta, toda perturbação. Repreende, Senhor, todo o ataque espiritual. Repreende, Senhor, todo o espírito do medo, toda a insônia, toda a inquietação, Senhor. Que o nosso sono seja blindado pelo sangue de Jesus. Que todo mal atravesse a porta e que nenhuma opressão toque a nossa mente. Que nenhuma escuridão, Senhor, se aproxime da nossa alma. Senhor, acalma agora, Pai, a nossa mente. Aquieta, Senhor, os pensamentos. Silencia, Senhor, as preocupações. Desarma, Senhor, a ansiedade. Desfaz o peso emocional. Que a Tua paz, Senhor, nos cubra como um manto, Senhor. Que a Tua presença nos embale como um abraço. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos envolva com um descanso sobrenatural. Senhor, tira todo o cansaço acumulado, toda a exaustão emocional, todo o desgaste espiritual. Tira, Senhor, todo o peso do dia. Que esta noite seja restauradora. Que esta noite, Senhor, seja leve. Que esta noite, Senhor, seja tranquila. E que esta noite, Senhor, seja de renovo. Senhor, fala conosco enquanto dormimos. Abre, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Que esta noite, Senhor, seja marcado por sonhos proféticos. Sonhos, Senhor, que trazem direção, que trazem resposta, que trazem consolo, que trazem revelação. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha ministrar ao nosso espírito. Senhor, visite-nos, Senhor, no silêncio da madrugada. Senhor, nos mostre caminhos, Senhor. Nos dê estratégias. Senhor, nos dê discernimento. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, Senhor,
que nós vamos dormir em paz, que nós vamos descansar profundamente, que vamos acordar renovados e vamos acordar leve e vamos acordar fortalecidos, que vamos acordar cheios, Pai, do Teu Espírito Santo. Eu profetizo, Senhor, que amanhã será um dia de glória, um dia de resposta, um dia de avivamento, um dia de experiência com Deus. Senhor, nós entregamos esta noite nas Tuas mãos. Cuida de nós, Pai, enquanto nós dormimos. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Guarda o nosso espírito, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nós. Que o avivamento continue crescendo, que o fogo continue queimando, Senhor. Que a Tua presença continue nos moldando. Senhor, esta noite pertence ao Senhor, a nossa vida, Pai, pertence ao Senhor. Pai, este avivamento pertence ao Senhor, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Sabe, irmãos, eu queria falar aos irmãos a importância de nós orarmos e falarmos com Deus e que não são palavras jogadas ao vento. São palavras que Deus ouve e que Deus responde. Eu sempre gostei muito de ler a Bíblia. Eu gosto muito de meditar na Bíblia. Mas por algumas circunstâncias, eu acabei deixando de estar lendo, meditando na palavra como eu estava fazendo de costume. E eu sempre me auto-repreendi. Sempre estava me repreendendo. E há um tempo atrás, eu falei para Deus: Senhor, renova em mim, Pai. Coloque em mim o prazer novamente de orar. Coloque em mim, Senhor, o prazer de estar lendo a Tua palavra, Senhor, como eu estava lendo, como eu li antigamente. E Deus colocou em mim aquela fome novamente, aquele desejo. Às vezes pode ter pessoas que estão me ouvindo e dizem assim: irmã, eu não tenho força. De nós mesmos nós não temos. Mas fala para Deus: Senhor, me dá força para eu orar, me dá palavras para eu orar. Me dá vontade, põe em mim desejo, fome de ler a Tua palavra. Irmãos, e é tão maravilhoso, porque eu não tenho sono. Quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Quanto mais eu busco, mais eu quero buscar. Quanto mais eu medito, mais eu quero meditar. E é tão maravilhoso quando nós temos intimidade com Deus. Eu vou contar uma experiência para os irmãos. Eu acredito que intimidade com Deus é isso. Eu estava trabalhando de moto. E eu ia de moto todos os dias para o trabalho. E eu escutei a voz de Deus que disse assim: volte e pegue a tua bota. Falei: é coisa da minha cabeça. E quando eu cheguei no meu trabalho, eu tinha esquecido a bota. E Deus tinha falado antes. Era para eu voltar buscar a minha bota. Bota, o sapato que eu usava no serviço. E aí estragou a minha moto. Mas antes de estragar a minha moto, Deus falou assim para mim. E às vezes, irmãos, a palavra de Deus nos diz assim: não seja incrédulo, mas seja crente. Quando Deus falou para Tomé. E às vezes nós somos incrédulos. E Deus falou para mim: vá ver o óleo da moto, vá fazer revisão na moto. Eu fiquei pensando que era coisa da minha cabeça. E eu fui ver, estava sem óleo a moto. Então nós precisamos dar mais ouvido, porque a voz de Deus, ela é sensível. E será que nós queremos ouvir e estamos Deus falando conosco? Será que nós estamos dando atenção para a voz de Deus? E é tão maravilhoso, irmãos, porque
Quando estragou a minha moto, eu fiquei indo trabalhar de ônibus e eu passava o dia inteiro de pé trabalhando, não podia sentar, né? Então eu estava indo pro ponto de ônibus e eu falei para Deus: Senhor, esse horário tá lotado o ônibus, mas eu queria que o Senhor preparasse um lugar para mim dentro do ônibus, se tivesse um lugar para mim lá, para eu poder ir pelo menos o período que eu vou para o trabalho sentado. E tinha um lugar, quando eu entrei dentro do ônibus, tinha um lugar para mim lá, para eu sentar e ir pro centro de São José sentada. Então, sabe, irmãos, Deus ouve a tua oração. Não foi de joelho. Eu estava indo, caminhando pro ponto. E eu falei com Deus: Deus caminha com você. Não sei por onde você tem andado. Não sei aonde você tem chegado. Mas Deus tem te ouvido. Deus ouve a tua oração. E eu falo para você nos mínimos detalhes, Deus ouve. Sabe, eu me sinto privilegiada. Eu sinto que eu falo com Deus e Ele responde. Eu tenho intimidade com Deus, posso dizer assim. E Deus quer ter intimidade com você também. Deus quer te mostrar que você pode falar com Ele, que Ele vai te responder. Que quando você está falando, Ele está te ouvindo. Mas muitas das vezes Ele fala com você e você não ouve Ele. Assim como eu. Às vezes a gente pensa que é nosso inconsciente, que é a nossa coisa da nossa cabeça, mas Deus está dizendo: não, sou eu que falo contigo. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Que você possa ter intimidade com Deus. Que você possa ouvir a voz de Deus falar com você. Você participou da oração dormindo com Deus às 23 horas. A quarta e última oração do primeiro dia da campanha de avivamento espiritual. Descanse na presença do Senhor, porque o Espírito Santo continua trabalhando enquanto você dorme. O avivamento não terminou. Ele apenas começou. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Até a próxima oração.